Buscando entender de que forma que a Toyota se tornou na empresa com maior produtividade global na produção de automóveis, o MIT investiu $5 milhões em um estudo durante 5 anos coordenado por 3 professores, James Womack, Daniel Ross e Daniel Jones. Como resultado desse estudo, foi publicado um livro em 1991, onde os autores chamaram o sistema Toyota de produção como a máquina que mudou o mundo. Nesse livro, os autores identificaram e analisaram diversos processos críticos do sistema Toyota de produção. Entre eles, o processo de desenvolvimento de novos produtos, a gestão da cadeia de suprimentos, a gestão da operação. E concluíram que a Toyota estava vencendo a guerra na produção de veículos porque otimizava o valor entregue ao cliente e minimizava o esforço humano, o tempo e o capital necessário para entregar esse valor. A essa nova forma de produção, eles chamaram de manufatura enxuta, ou Lean Manufacturing. A partir de então, a filosofia Lean se espalhou por todo o Ocidente como uma nova abordagem não apenas para a fabricação de automóveis, mas para todo tipo de produto, incluindo software. Em 1996, Womack e Daniel Jones publicaram um novo livro chamado Lean Thinking, no qual eles buscaram aplicar na prática a teoria da manufatura enxuta. Womack apontou que para as empresas se tornarem verdadeiramente enxutas, elas devem inverter os processos de pensamento, focando no todo ao invés das partes. A ideia por trás do pensamento Lean é ajudar as organizações a mudar o foco da gestão dos ativos, das tecnologias para o produto, ajudando as empresas a separar valor de desperdício. O pensamento Lean evoluiu ao longo dos anos e uma vertente foi criada unindo as técnicas de manufatura enxuta com um sistema de medição chamado Six Sigma ou 6 Sigma. Para entender este conceito do sistema de medição Six Sigma, é preciso primeiro compreender que no mundo dos negócios a variação do produto existe na forma de uma curva normal, também chamada de curva Gauss, pois foi desenvolvida por Carl Friedrich Gauss no século XVIII. A curva Gauss, ou curva normal, foi estabelecida como um mecanismo para medir a variação de um produto em 1920 por Walter Shewhart, que identificou 3 sigmas ou 3 desvios padrão da média como ponto onde um processo necessita de correção. O Six Sigma foi pensado pelo presidente da Motorola, Bob Galvin, e o seu engenheiro Bill Smith. O que Galvin e Smith fizeram foi desenvolver uma metodologia que eles deram o nome de DMAIC, que significa definir, medir, analisar, melhorar e controlar, bem similar ao ciclo PDCA de Deming, porém com enfoque mais quantitativo, que incorporava técnicas estatísticas para ajudar a melhorar e controlar a qualidade dos processos. Na Motorola, o uso do 6 Sigma não foi usado apenas como um padrão para medir produtividade, mas também teve um grande impacto cultural. A metodologia foi tão importante na empresa que ajudou a reduzir mais de 16 bilhões de dólares com a sua adoção nos projetos e processos de produção. O 6 Sigma ficou mais conhecido mundialmente depois que o CEO da General Electric, Jack Welch, decidiu implementar, em 1995, a metodologia. Alcançando um resultado de economia de mais de 12 bilhões de dólares, Jack Welch ficou muito impressionado com o poder do 6 Sigma e passou a disseminar essa metodologia em diversas empresas dos Estados Unidos e também em todo o mundo. Então, quando juntamos duas ferramentas poderosas como o Lean e o Six Sigma, conseguimos estabelecer um sistema eficaz para reduzir a variabilidade dos processos por meio da identificação e eliminação de desperdícios e atividades que não agregam valor. O Lean e o Six Sigma, eles ajudam na prática a melhorar os processos de diversos setores e assim melhorar o negócio das empresas. O casamento do Lean Six Sigma deu tão certo que fazem parte da evolução da gestão da qualidade de empresas em todo o mundo.